Olá, bom dia. Graça e paz. Chegamos a Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 22. Abraão faz aliança com Abimeleque. Diz assim a palavra de Deus. Por este tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás nem a meus filhos, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e boi, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significa as 7 cordeiras que pusesses à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim, fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Versículo 33. Plantou Abraão tamagueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Berseba, a cidade mais importante do Neguebe, tanto a antiga como a moderna. Foi um centro religioso e base de operações para Abraão e Isaque, que ali adoravam. Séculos mais tarde, Amós refere-se ao status de Berseba como um santuário. Veja que coisa interessante, né? Aqui nós vemos que Abimeleque vem até Abraão e ele entende que o Deus Altíssimo tem abençoado Abraão e tudo que ele faz prospera. E ele quer fazer uma aliança. A aliança de juramento é para que Abraão não minta mais, como havia mentido no capítulo 20, né? Aquele caso de Sara. E diferente de Faraó, ele deixou Abraão habitar na sua terra, né? Deixou ele conviver ali, mas eles não haviam tido comunhão. Porém, quando Abimeleque percebe que já está, vamos dizer assim, chegando o tempo, ele vem fazer aliança com Abraão e a aliança é fundamentada para que Abraão jure que não vai mentir ao filho de Abimeleque e também ao neto, mas usarás, né, com os descendentes de Abimeleque do mesmo, vamos dizer assim, da mesma bondade com que Abimeleque tratou Abraão, né? Ele abençoou, deu bens a Abraão, deixou ele habitar na terra. E Abimeleque queria que Abraão jurasse que iria ser assim com os seus descendentes. E Abraão jurou. Só que Abraão tinha uma demanda. Ele não tinha ido atrás do rei, mas alguns dos seus homens tinham tomado posse de um poço que pertencia a Abraão. E quando Abraão relata isso, o rei disse, você não me fez saber e eu não estou sabendo nada disso. Então, Abraão ali, naquela aliança, que é uma espécie de contrato, ele vai separar 7 cordeiras, né, que ele fala aqui, que ele coloca à parte, no versículo 29, amém? E ele diz assim, versículo 30, respondeu Abraão, receberás de minha mão as 7 cordeiras para que sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Aí diz, por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. E levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão ficou ali, naquele lugar, né? Isaque vai ficar ali também em Berseba. Berseba vai se tornar uma cidade importante. É muito interessante nós observarmos isso. Em contraste com o encontro anterior com Abimeleque, Abraão agora aprende o valor da franqueza. Esta cena em Berseba dista cerca de 40 quilômetros
do episódio anterior em Gerar, né? Então, aquele episódio anterior que Abraão havia metido era onde Abimeleque estava, em Gerar, né? E ele vai morar 40 quilômetros de distância. Lembrando que naquela época a locomoção era mais difícil, porque ou eles tinham que ir a pé ou nos lombos dos animais, amém? Mas nós vemos aqui a importância da aliança, né? E precisamos entender essa palavra aliança. Deus fez uma aliança conosco, nós fizemos uma aliança com Deus. E quando se faz uma aliança, é um acordo, né? Deus promete nos abençoar, nós prometemos servi-lo, e quando isso acontece, a aliança ela vai se cumprindo ao longo das gerações. Amém? Nós precisamos entender isso. A aliança que Deus fez conosco, ela está fundamentada na nossa fé nele. E nós precisamos desenvolver essa fé para que, através da fé, nós venhamos agradar a Deus. Amém? É o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? Se for sim a resposta, Deus vai te galardoar, Deus vai te abençoar, amém? Você tem buscado a Deus? Se a resposta for não, você está vivendo a sua própria sorte. Apesar de que a bênção de Deus esteja sobre você, ela não vai acontecer, vamos dizer assim, de forma automática. Nós vemos aqui Abraão. Abraão foi exemplo para nós na fé, mas ele também foi exemplo para nós, porque ele pagou o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Abraão fazia memoriais, altares e sacrificava a Deus constantemente. Abraão, ele praticava a hospitalidade, amém? Abraão, ele exaltava e invocava o nome do Senhor. Então é importante nós buscarmos também essas práticas de Abraão, amém? Abraão, ele era um homem, vamos dizer assim, destacado no meio dos seus, e Deus o abençoou grandemente, amém? Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus iniciou sua aliança com Abraão quando ele vivia em um dos caldeus, prometendo-lhe terra, descendentes e bênçãos, amém? Em Gênesis 12, de 4 ao 5, Abraão foi com a família para Harã, viveu lá por um tempo e partiu com 75 anos. Em Gênesis capítulo 13, depois que Ló deixa Abraão, Deus de novo promete a terra aos patriarcas e aos seus descendentes. Em Gênesis capítulo 15, a aliança foi ratificada quando Deus passou entre os animais apresentados por Abraão em sacrifício. O fogo de Deus passa entre os animais. Amém? As aves de rapina, os demônios tentam ali impedir, mas Abraão ficou perseverante, espantando aquelas aves de rapina para que elas não viessem atacar a oferta que ele tinha dado a Deus. E assim Satanás tenta atacar a oferta muitas vezes, né? Tentando fazer com que nós nos desviemos dos preceitos do Senhor, tentando fazer com que nós não venhamos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, nas nossas palavras, nos juramentos que nós fazemos, nas alianças para com as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Em Gênesis capítulo 17, Abraão tinha 99 anos, quando Deus renovou a aliança, mudando o seu nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, e deu o sinal da aliança que foi a circuncisão, o derramamento de sangue já no corpo de Abraão e de todos os que nascessem na sua casa. Em Gênesis capítulo 22, a confirmação da aliança devido à obediência de Abraão. Então a aliança abraâmica foi fundamental para outras alianças. A promessa da terra na aliança palestina, a promessa de sucessores reais na aliança davídica, a promessa de bênçãos na antiga e na nova aliança. Louvado seja Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança, amém? E nós precisamos entender isso. Aliança de sangue. Como é importante nós entendermos essas alianças ao longo do Velho Testamento, para que a nossa aliança com Deus, amém? O nosso servir a Deus seja firme, amém? O apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição dos mortos e fundamentando essa doutrina em 1 Coríntios capítulo 15, ele conclui aquele capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes no serviço do Senhor, porque
O vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então você precisa estar plantado na igreja local, você precisa servir na igreja local, você precisa ser fiel, cooperando com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu tempo, com as suas orações, com as suas participações de forma positiva na igreja local. Por quê? Porque é necessário firmeza e constância de forma abundante, sempre um pouco mais. Por quê? Porque é aí que nós vemos que nós estamos sendo fiéis à aliança e ao serviço ao Senhor. Amém? Então não abandone a congregação, não deixe de congregar, é hora de voltar. E é hora de voltar com firmeza, não para brincar de igreja, mas para ser crente de fato e de verdade. Que Deus te abençoe, que você aproveite o dia hoje na presença do Senhor. Amém? E amanhã teremos nosso culto presencial. Nosso culto de celebração a partir das 18 horas. Você precisa dar o seu nome, porque nós temos lista de presença e um número limitado de pessoas para a igreja. Amém? Aqueles que estão com sintomas ou que são do grupo de risco, amém? Ou os pais que têm crianças abaixo de 10 anos e não têm com quem deixar, vocês devem assistir pela internet, porque não estamos tendo ainda igreja de crianças. A aulinha também vai ser pela internet. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.